esperança. Sozinho não estou. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Hoje são 24 de julho de 2023. Vamos estar dando início a mais um devocional, debaixo da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra hoje está lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntassem, achou de ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era um homem justo, não querendo difamá-la, quis deixá-la secretamente. Mas, pensando ele nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber a Maria como sua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e o chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, irmãos, nós podemos ver uma menina de 14 anos, Jesus escolhe ela, né, o céu escolhe ela, para que ela pudesse gerar um projeto grandioso. E o próprio Deus, ele, através do Espírito Santo, ele agracia aquela mulher de forma de poder ser gerado dentro do ventre dela. E essa situação naquela época, num contexto histórico aí, aquilo seria um sinal de humilhação para ela como mulher. Uma mulher grávida, fora do casamento, num contexto extremamente improvável, né? Porque não tinha esse fato, não existia isso relatado antes, era a primeira vez que isso iria acontecer com a mulher. E eu vejo um contexto de Maria recebendo o anjo ali dentro da tua casa, e naquele momento que o anjo anuncia para ela, bem-aventurada, né, que ele aborda Maria com uma saudação, Maria toma um susto. Maria pega e fala assim: mas que negócio é esse? Que saudação é essa? Quem que é esse que está aqui na minha sala? Eu imagino o susto que ela teve ali no mundo espiritual, né? Daquela presença ali daquele anjo na sala dela, sem ela esperar, sem ela estar naquele contexto ali. A Bíblia não relata se ela estava em oração, se ela estava nas suas atividades diárias, não sei. Só sei que o anjo apareceu para ela ali na sala ou na casa dela e se manifesta e fala com ela que ela era uma mulher escolhida, que ela foi bem-aventurada, era ela, né? E o anjo saudando ela e fala assim: olha, Maria, eu vim te trazer uma promessa, né? Através do Espírito Santo você irá conceber um filho para que ele venha ser o salvador do mundo. Gente, você já imaginou Deus te prometer algo dessa grandeza, dessa natureza? Peraí, eu vou gerar algo em você que vai salvar, não é uma pessoa, não, vai salvar o mundo inteiro. Aí Maria, se eu tivesse no lugar de Maria, eu teria caído no chão e eu teria ficado horrorizada. Eu falei assim, e como Maria fala na Bíblia, mas como que vai ser isso? Porque na nossa mente tão pequena, como é que ela pode imaginar a grandeza de uma obra dessa do Espírito Santo de Deus ali para ela? É impossível aos nossos olhos humanos, a gente não entende as coisas espirituais. E a promessa está ali liberada, algo impossível aos olhos de Maria. Mas a partir daquele momento, o Espírito Santo desce sobre Maria e através a Bíblia chega a falar que a virtude do Altíssimo desceu sobre ela e ela ficou grávida do Espírito Santo. Gente, que coisa mais linda. Que obra mais linda de ter escolhido aquele ventre, a Maria ter sido escolhida entre tantas meninas, ela foi escolhida para gerar algo para Deus. E a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Nós somos escolhidos através do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, para gerar coisas espirituais, para gerar projetos de Deus no nosso coração, através daquilo ali, da gente dar uma resposta aos céus, naquilo que os céus quer gerar através de nós, grandes coisas podem acontecer. E Maria, ela respondeu ao chamado. Maria, ela disse sim ao Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem compreender os caminhos, como que seria. Mesmo ela tendo medo, porque eu tenho plena convicção que o medo é normal nosso, do ser humano, de algo que é desconhecido, né? Como que vai ser isso, como que vai ser esse processo. Deve ter passado mil e uma coisas na cabeça dela, como que ela iria enfrentar a sociedade, como que ela iria se justificar.
E tem coisas que são injustificáveis, porque como que a gente vai explicar uma coisa que é espiritual para homens naquela época que eram totalmente carnais? Então ela teve que simplesmente acreditar. Sabe quando você é tomado pelo Espírito Santo e fala assim, olha, eu não sei fazer nada, eu vou deixar o Senhor me conduzir. E o Senhor conduziu Maria em cada passo. E o primeiro choque que nós vemos nessa história aí é José. Porque José, quando ele fica sabendo da notícia que a mulher que era prometida para ele, que estava grávida, sem ele nunca ter tocado, ele entrou em desespero. Ele, como homem, falou assim: não, mas que negócio é esse aí? Minha esposa caiu em adultério, minha esposa está endemoniada, se fosse no dia de hoje. Né? Ela tá com espírito de engano, tá com várias outras coisas aí que José poderia ter falado isso com ela. Porque aquilo era impossível aos olhos de José. Nunca ninguém ouviu falar algo daquela natureza ali naquele momento. Nem nas histórias bíblicas você não tinha relato desses tipos de coisa, de situação. Então José se vê numa situação assim, não, para ela, eu não vou ficar com uma mulher dessa, mas eu também não vou deixar com que ela seja apedrejada, então eu vou fugir, vou largar ela aí, vou abandonar e vou fugir, para que ela crie esse filho e ela pelo menos ela não morra pela lei de Moisés que fala que uma mulher adúltera deveria ter sido apedrejada, e José queria fugir. Sabe o que acontece, irmãos? Não foi a palavra de Maria que convenceu José. Ô José, olha, eu tô grávida, mas é do Espírito Santo, acredita em mim. Eu não vi na Bíblia, talvez possa ter acontecido esse tipo de conversa, a gente não sabe. Mas eu não vi ela insistindo com José, explicando algo que é espiritual. Então o que Maria teve que fazer? Gente, sabe quando nada que você falar, argumento humano nenhum, vai explicar o que é espiritual? É nada mesmo. Você não tem poder para explicar, para justificar as coisas que são obras do Senhor. Então, o que Maria teve que fazer? Simplesmente descansar. Descansar. E nesse descanso que ela entra na promessa de Deus, ela sabendo a verdade que ela carregava, que aquela verdade ninguém poderia entender, porque foi ela que viu o anjo na sala, foi ela que ouviu a voz primeiro, e ela pega e fala assim, então, se o Senhor é comigo, ele vai capacitar para essa obra. Né? Então, o anjo do Senhor vai lá, visita José em sonho e revela para ele que o filho que estava sendo gerado de Maria era o filho de Deus. E aí José, ele toma aquilo para si, ele entende a obra que Maria estava gerando e ele absorve e aceita Maria como tua esposa e começa, através da adoção, José se torna um pai adotivo ali de Jesus para gerar Jesus até o momento certo dele vir no mundo. E a gente sabe a história que José acompanhou o crescimento de Jesus. José foi o pai adotivo de Jesus e é muito lindo esse amor, esse nível de amor que Deus colocou sobre a vida de José. E o amor, ele é gerado só através do Espírito. E foi o próprio Espírito Santo que gerou amor no coração de José para aceitar Jesus. Então, gente, quando isso aqui a gente pode levar para um outro parâmetro aqui, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem. Então a gente tem que crer que todo projeto, toda obra não tem nada a ver com as nossas mãos, não tem a ver com glória humana, não tem a ver com as nossas vaidades. É tudo através do poder do Espírito Santo. E aí a obra está completa. Maria grávida, José aceita a gravidez e agora Maria precisou de um amparo de uma mulher. E essa mulher, ela se chama Isabel. Isabel é aquela mulher que acolheu Maria grávida e ela também estava grávida de algo improvável, porque a Bíblia conta, né, que Isabel, quando ela engravidou, ela era mulher, já era mais avançada de idade, não tinha condições físicas de engravidar, mas ela estava carregando também uma promessa de Deus, que era João Batista. E também a gente vê um problema aqui na questão conjugal de Isabel com Zacarias, que é o pai de João Batista. Porque na hora que Zacarias recebe o anjo e fala que ele iria se tornar pai, ele duvida da promessa e Deus faz com que ele fique calado. Deus cala a voz dele para ele não interromper o processo. E aí na hora que ele vê aquela criança sendo gerada, ele só volta a ter voz depois que a promessa foi gerada. Então, queridos, infelizmente, eu vou jogar um pouco pesado aqui com os homens, né? Os homens, eles tiveram que pagar para ver a obra, tiveram que demorar um pouquinho a mais do que as mulheres para aceitar a obra do Espírito Santo. Mas ali a obra começou a ser completa em família. Tanto Deus trabalhou com José, com Maria,
com Zacarias e com Isabel. Se uniu a família, o casamento, homens casados, estruturados, que geraram os sonhos de Deus. Foi o que eu estava falando ontem nos nossos devocionais, né? Sobre a questão do casamento, é um princípio cristão. Deus vai trabalhar com família, ele vai unificar a família para gerar os sonhos de Deus. Então, que a gente não venha atrapalhar os processos, querer atropelar as coisas espirituais. Então, quando Deus te der uma promessa que seja uma promessa ministerial, uma promessa financeira, eu não sei qual promessa que está sendo liberada sobre você. Para que essa promessa ela venha se concretizar, Deus vai nos levar a processo de crescimento, nós vamos ter processo de amadurecimento, porque um filho, para ele nascer, ele leva 9 meses para ser gerado, para os ossinhos estarem ali crescendo ali na barriga da mãe, e aquilo ali vai te dando esperança. Eu consigo visualizar Maria grávida de Jesus, naquele momento ali, e ela sentindo o próprio Deus se formando no ventre dela, se movimentando. Só quem é mãe que vai entender isso que eu tô falando aqui agora. Aquelas voltinhas que a criança dá dentro da nossa barriga, dentro do nosso ventre, aquilo que muitos chamam de borboletinha. Gente, você imagina a graça de Deus se movendo dentro dela, o próprio Deus se movendo, mexendo com toda a estrutura dela interna, trabalhando. Eu imagino que naqueles momentos de mover ali do Espírito Santo dentro dela, deveria ter sido um momento de muito quebrantamento, de muita graça. Maria devia estar com o coração dela tão cheio, mas tão cheio de poder, de satisfação. Deus, que projeto é esse? Que coisa maravilhosa! Eu consigo sentir a tua presença, eu consigo sentir a tua graça. Grande essa promessa, o Senhor é real, o Senhor é verdadeiro, porque ela sabia que ela não tinha feito nada para estar grávida daquele menino, e ela viu o poder de Deus se enchendo de tal maneira que a cada minuto que aquele bebê crescia, era a glória de Deus crescendo dentro dela. E quando chega a hora do parto, quando chega aquele momento maravilhoso dela carregar o Filho de Deus nos próprios braços, na hora que ela que chega aquele momento de conceber, que ela vê a obra completa ali, gente, é algo extraordinário. É algo extraordinário Deus ter escolhido essa família. Família improváveis, mulher improvável, 2 mulheres improváveis, tanto Maria como Isabel, para gerar os filhos para uma grande obra. Então, os nossos filhos são heranças do Senhor. Eu não estou falando somente de filhos gerados pelo nosso próprio ventre, não. Agora, Deus quer gerar filhos através do Espírito Santo, né? E a gente vê ali a Ana também, tem uma história, tem um contexto da Ana naquele momento ali de infertilidade, ela no templo clamando a Deus que ela queria um filho por causa da vergonha, porque pessoas infrutíferas elas se tornam vergonha, se tornam escárnio da sociedade. E Ana, ela vai para o templo, ela vai para um lugar de recolher debaixo das mãos do Senhor ali e clamar e chorar, fala: Senhor, me dá-me filho, senão eu morro. E Ana queria gerar, Ana tinha aquela necessidade de gerar filhos para o Senhor, e aquele primeiro filho dela, que foi Samuel, foi uma grande obra que Deus fez na vida daquele homem. Deus usou ele com poder, com graça. E aí hoje eu faço uma pergunta, eu deixo aqui para vocês. Vocês têm essa sede de ser essas mulheres na Bíblia que clamaram por filho, que clamaram para ser árvores frutíferas para o Senhor? Essa pergunta que o Senhor nos faz hoje. Esquece os seus projetos pessoais, as suas ambições. Será que o que Deus tem colocado em você, será que Ele pode confiar em você uma vida tão preciosa? Ou você vai abortar os sonhos de Deus sobre a tua vida? Porque algo também que tem que ser avaliado aqui é que quando essas mulheres engravidam, existe o processo de esconderijo, de espera, de cuidado, de zelo, para que os sonhos de Deus não pudessem ser abortados, né? E quando, voltando à história de Maria com Isabel, quando as duas estão ali, naquele tempo ali de gerar, as duas estão escondidas, as duas estão guardadas debaixo das mãos do Senhor. Então, quando estivermos gerando os projetos de Deus, esses projetos têm que ficar guardados, têm que ficar silenciados até o momento certo dele nascer, porque senão a gente pode dar base de legalidade para perseguições, para abortos espirituais. Então, que a gente venha saber se calar, saber se guardar, saber guardar em oração e gerar esse filho através dos nossos joelhos, através das nossas orações e intercessões. Amém? Que os sonhos de Deus sobre a vida de cada um que estiver ouvindo esse áudio aqui,
sejam completos, sejam concretizados. Em nome de Jesus, eu repreendo toda cilada do inimigo que venha tentar abortar aquilo que Deus tem colocado sobre o coração de vocês. Que vocês sejam Marias, que vocês sejam Isabel, que vocês sejam essas mulheres tão poderosas, Ana, que soube gerar, que soube clamar aos pés do único que é capaz de fazer a obra sobre as nossas vidas, que é Deus, que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então que Jesus guarde cada um de vocês e seja abençoado em nome de Jesus. Amém?